Ou os auxiliares dá um tempo. Ele pode dar um tempo, Rec. Dá. E ouve os auxiliares. E aí, gurizada? Pergunta, tem o fone. Se equivocou, feio. Eu digo pra Mas vocês... é um erro de... E a batida do Anderson não foi ruim. Não foi ruim. Alguns e o canhoto geralmente... mal. O Claudião pode falar melhor. O canhoto geralmente bate cruzado. Não sei se essa lenda, o Claudião diz que canhoto bate pior do que destro. Eu não sei. disse? Tu acredita nessa tese? Não, vai porque Não, tu eles disse dizem. que eu disse. Não, eles que dizem. Dizem Ah, bom. que o canhoto telegrafa o pênalti geralmente bate cruzado. O Anderson bateu no canto tanto oposto, faz, o goleiro direito, fez uma quanto o pé grande esquerdo defesa. tem direito que tem que bater bem. E outra, e de Bate bem preferência, quando entra. e de preferência no canto onde o goleiro não se atira. Ou se atira para um lado, tu bate o do outro. Mas existe Esse a é o que história do bate bem. canhoto no pênalti? Não, dizem que o canhoto é o que pode mais surpreender. Isso sim. Não, mas É o a contrário. tese do contrário, mestre Cláudio é o que Cabral é que sempre erra, né? Quando vai Bate cruzado. canhoto, sempre erra. D'Alessandro, por exemplo, nunca vi ele bater cruzado. Ele sempre bate, nunca vi ele bater no canto oposto, no canto direito do goleiro. Cara, Ele sempre e bate no canto normalmente esquerdo. o canhoto é muito mais habilidoso, muito mais técnico do que o que é destro, né? É muito mais, Vamos sempre ter que acertar o relógio nesse segundo bloco. Pergunta como perguntaria o patrão sobre o D'Alessandro. Mas olha só, Cláudio Quem é o Duarte. patrão? Patrão Mas olha, Silvio Santos, mas olha. vem pra cá, Cláudio Duarte. D'Alessandro, titular ou reserva? O que você acha de jogador? Vale a pena? Diz pra mim. Não, só uma perguntinha. E tu quer que eu responda como? Não, já que tu disse que é pra ele perguntar como o Silvio Santos, vai que eu respondo como fanha, e aí? Não. Tu quer, eu faço. Não, no final tu dá uma palhinha dessa. Né? Não, aqui, ó. Não, é um artista, cara. Eu acho assim, ó, vou dar uma opinião que eu já dei até aqui no próprio veículo, na TV Bandeirantes, no programa do meio-dia. Donos da bola. Eu, particularmente, tenho reservas acentuadas contra aquele jogador que não mantém regularidade. Ou seja, ele não precisa ser o craque do jogo sempre, mas ele tem que manter um nível de atuação e de participação ativa. Tá? E eu vejo grandes qualidades individuais no D'Alessandro. Tem uma qualificação individual das melhores, mas não vejo a dita regularidade. Eu vejo uma no crave e 3-4 na ferradura. Uma no crave e 3-4 na ferradura. Quando o pau começa a pegar, quando a crítica já está sendo ostensiva, dando pressão, vai lá e faz um baita de um jogo, rebenta com o jogo, é gol de falta, é gol de pênalti, lançamento, é drible. Aí, respirar. Tinha algum parceiro da tua época que era assim, Claudião? Da minha época de jogador? É. Não tinha nada. Se eu tivesse, nós tirava fora. Tu sabe disso. O grupo era tão forte que se tivesse alguém que não tivesse regularidade de participação, de competência e da exigência que o próprio grupo tinha do time, o grupo reunia com o treinador e dizia assim, ó, esse aqui a gente quer que o senhor deixe ele de fora até ele aprender que a necessidade aqui é de comprometimento mesmo, é de doação. O cara que não se doa está fora. A seguir, vamos projetar os jogos da dupla Grenal hoje, né? Os dois de carnaval, o Grêmio às 5 na Arena, esperando a presença do público. Fazer o quê? Quem está em Porto Alegre tem que ir no jogo contra o Veranópolis. O Grêmio tem muitos sócios, tem que prestigiar o time, especialmente nessa época de renovação de elenco. E o Inter, 7h30 em Caxias, o Inter vai ter que jogar bola, mesmo com o time B. E ontem, nós vamos continuar repercutindo, saiu a informação na imprensa que Klemer pode ser o técnico da Sub-20 em substituição a Alexandre Galo. Klemer, que foi goleiro do Galo quando o Internacional ganhou a Recopa. Era ele, né? Era ele, claro, óbvio. 2007 ele tinha... porque o Klemer teve um momento que ele ficou na reserva. Pois é. Já voltamos. Estamos de volta com Preliminar, a imagem do futebol aqui na tela da Bandeirantes. Conosco no programa, grande Claudião, Cláudio Roberto Pires Duarte, muita história para contar. Os repórteres Matheus Trindade e Bruno Ravazoli, da Rádio Bandeirantes AM 640. Hoje tem a dobradinha de novo, casamento perfeito. AM 640, 99.3, primeira jornada é a do Grêmio, 5 da tarde contra o Veranópolis, que é o atual lanterna da competição. E na sequência, emendadinho, tem o Internacional contra o Caxias. Jogo do Grêmio às
5, jogo do Inter às 7h30 lá em Caxias do Sul. E enquanto debatemos, vamos acompanhar a última vitória do Grêmio contra o Veranópolis na Arena pelo Gauchão. Foi gol do Barcos, mas vamos acompanhar as imagens aí. Na época, ano passado, o Veranópolis Foi o ano muito passado. mais forte. E era o Juninho, o Julinho Camargo, o técnico. Julinho Camargo. Muito negativo esse começo do Veranópolis no Campeonato Gaúcho. E o do Grêmio era o Anderson Moreira, óbvio. O Anderson Moreira destaca também os times de Caxias do Sul. Juventude até venceu na última rodada. O Inter hoje pega um Caxias desesperado. A dupla Caju venceu na última rodada. Mais ou menos Pela primeira desesperados, vez. né? Porque se ganhar, passa do Inter. Passa do Inter. Para ver, o começo do Inter não foi bom. E o Grêmio, Rec, tem 2 vitórias e 2 derrotas neste início de Campeonato Gaúcho. O Inter ainda não perdeu. E eu faço um comparativo com os grandes do futebol brasileiro. Apenas o Palmeiras perdeu 2 vezes, assim como o Grêmio. São Paulo, Corinthians, Botafogo, Vasco, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Inter não perderam ainda no ano. Sim, mas o Internacional empatou 3 também. Empatou 3. Nenhum grande empatou Claro. 3 também. Se a gente pegar o lado ruim do Grêmio, pegar o lado ruim do Inter. Né? Porque tô ganhando de 4-2 do Zequinha e vai para um 4-4. Mas dos grandes do Brasil, apenas Palmeiras e Grêmio perderam. Não, mas a estatística é interessante. Olha aqui, ó, o Grêmio daqui a pouco vai aparecer o gol do Barcos. Nunca o Veranópolis começou tão mal, né, Claudião? E o Julinho é bom técnico. O problema, eu acho que vem ao encontro daquilo que eu comentei há pouco. O futebol, nem sempre jogar bem define se tu ganha ou não. O Veranópolis continua sendo a mesma bela equipe do ano passado. Tem feito grandes jogos, tenho conversado com os amigos que assistem aos jogos no interior, feito bons jogos, mas o detalhe da definição, da finalização, tomando gols quando não esperava, perdendo muita chance, mas que o trabalho do Julinho continua sendo o mesmo. E a equipe é tão ou mais forte do que o ano passado, embora o resultado não apareça agora. Para hoje, o Grêmio não tem Barcos nem Marcelo Moreno, os dois que foram vendidos recentemente. O Filipão deve utilizar o Lucas Coelho como centroavante. Tá voltando, né? Que está voltando de lesão. E o Lincoln saindo do time. Uma outra alteração interessante, Galhardo vai para o banco de reservas e o Matias Rodrigues deve ganhar uma oportunidade na lateral direita. E até perguntado na última entrevista Filipão, sobre... o Galhardo é melhor do que o Matias e o Lincoln tem que jogar. Só para completar, Rec, sobre a possibilidade do Luan atuar como um, entre aspas, falso 9. O Filipão disse o seguinte: eu não tenho pontas objetivos. O único jogador objetivo de lado que eu tenho é o Luan. Não posso colocá-lo como 9, aí eu perco as jogadas pelo lado. O Filipão, inclusive, abre mão de ter um centroavante para ter um jogador de lado do campo. Ele já pediu ao diretor executivo Rui Costa um jogador que atue com qualidade pelo lado do campo, já que perdeu o Dudu para essa temporada. É que ponta a ponta não tem mais. Não. Então, para te ter o centroavante, tem que ter os 2 pontos. Para te não ter o centroavante, tu tem que ter 2 atacantes de movimentação que saibam jogar em diagonal ou pelo flanco. E o problema é que hoje, por característica, a equipe do Grêmio não tem, não. Você tinha Assis, Almir, Paulo Egídio. Não, o ataque era Assis, Quito e Paulo Egídio. Um centroavante, um atacante pelo lado esquerdo. O Almir era reserva. O Almir era banco. E o Assis era o quê? O 7 que saía da ponta para... Mas daí você tinha um grande meia que era o Cuca, né? Tinha o Cuca que era que além de conseguir marcar, chegava na frente. Corria demais. E chegava na área. Né? E o pessoal do meio também chegava. Cristóvão. Não, tinha o Lino. Lino que veio do Santos, lembra? Tinha o Alfinete, que era um lateral que chegava toda hora lá em cima. Moderno, né? Um cara esperto. Agora, Reca, me lembrei de uma história fantástica do Claudião. O Claudião podia contar essa história. Como é que é a história do chiclete do Cuca? Do Bubalu, que tu conta, Claudião? Essa é antiga já, essa todo mundo já sabe. O público se renova sempre. Não, é que na final de 89... Da Copa do Brasil. Da Copa do Brasil, o jogo foi num sábado à tarde, né? E eu no sábado de manhã cedo eu havia Foi uma das poucas finais que eu não cobri, porque eu estava em Brasil e Chile, o jogo da fogueteira. Por isso que eu nunca mais vou esquecer a data. Eu queria ficar no jogo do Grêmio, que era final, e o da fogueteira era só classificatório. Mas no fim, valeu a pena que foi jornalístico. Agora, Barra, né, do REC, ficou reclamando da escala. Fiquei reclamando da escala. Eu perdeu uma final. Fazer a seleção a brasileira. seleção brasileira ficou na reclamação, né? Eu vim de manhã de casa, morava em Viamão, e eu passava na padaria, onde os caras se encontravam às 7 horas, tomar um cafezinho, e eu sempre pegava 2 Bubalu, 2 chicletes aqueles, que eu trazia para o jogo. E ficava, um era do primeiro tempo, mascando, e o outro era do segundo tempo. E estava em cima da minha mesa. Para descarregar a tensão. Mais ou menos parecido.
Aí estava em cima da mesa e chegou no... Vai começar aqui o aquecimento e o pessoal disse, olha, o esporte mudou, não é mais aquele que tu achou que vinha. Deram a escalação, veio outro. Aí eu chamei o time na sala e com o campinho aquele... O Ayrton fez o gol do esporte e depois veio jogar no Grêmio. Não, antes, ele jogou no Grêmio. Jogou no Grêmio antes. Aí estava o campinho e eu disse, olha, pessoal, trocou isso, faz assim agora, muda aqui, muda ali, e vão para o aquecimento que já estamos atrasados. Quando eles saíram, eu olhei e só tinha um balu em cima da mesa, o outro tinha levado. Eu sei quem é o filho da mãe que me pegou essa porcaria aqui. Aí botei um no bolso e fui olhar o aquecimento. Daqui a pouquinho passa os caras correndo e passa o Cuca mascando. Foi esse gringo, claro. Pegou. Não falei nada. Vai para o primeiro tempo, o time jogando bem, o Assis faz 1-0 e o Mazzaropi toma um gol de escanteio. Ou seja, ele mesmo diz que ele fez contra o gol, né? E acaba o primeiro tempo 1-1. E esse empate era campeão, o Sport. Aí chegou no intervalo, fiz aquela preleção de intervalo, as correções necessárias. Esse aqui, papapá, o empate não serve, jogar assim. Tinha sido 0-0 em Recife. Tinha sido 0-0 lá, 1-1 era deles. E quando chegou no túnel, já que eles estavam para entrar, veio uma luzinha, sabe aquela que te dá E a luzinha veio e eu, não entra agora. Só uma coisa. Você sabe que eu trago os meus bubalu aquele, eu uso um no primeiro tempo e um no segundo tempo. Ficou a noite inteira aos pés da santa, na benzedeira. O chiclete estava benzido para eu ser campeão. A minha mãe de santo lá disse, tu vai ser campeão com esse chiclete aqui, leva e bota lá. E o primeiro eu já usei. O do segundo tempo, um filho da mãe de vocês pegou. E o que pegou, que se responsabilize agora pela benzedura. Porque era para mim. Me tiraram a chance de ser campeão. Então, quem pode ser campeão é quem pegou o bubalu benzido. Fiz uma brincadeira para dar, por quê? Porque eu não podia falar diferente. O Cuca, que é treinador famoso hoje, sempre era muito supersticioso. Ele levantava de manhã na concentração para ir na missa, na igreja. Embora tivesse pecado... Na Libertadores ele ajoelhou na beira do campo? Não, mas embora ele tivesse pecado, eu dizia para ele... com a santa, né? Não, mas eu dizia para ele, cara, tu tem que ir à missa mesmo, porque tu tem pecado demais. Vai lá pedir perdão. Ele ia para a missa, não era para rezar, não. Era para pedir perdão pelos pecados dele. Estava cheio. E eu dei aquela pressão. Começa o segundo tempo, aos 36, 37, o Lino faz um cruzamento, ou o Lino passa numa bola e o Cuca entra de trás e faz o gol, que foi o 2-1 que deu o título. E saiu correndo, vibrando, e fez a volta e veio em direção ao túnel. Ele só gritava assim, o bubalu, fui eu, Cláudio. Fui eu que peguei o bubalu. Vamos ver a última vitória do Internacional. Essas histórias são emocionantes, né? E mostra bem o que é o futebol. A última vitória colorada contra o Caxias. Sabe que isso aí o cara fica... Né? Não, e ele contou esses dias num dos programas aqui, de outras emissoras, ele contou a história do bubalu. Que sensacional. O futebol é sensacional. O jogo aí no estádio do Vale, né? Que o Inter ainda... Foi semifinal essa partida, Foi semifinal. 3-0. O Wellington Paulista fez gol. Fez 2 gols, se não me falha a memória. 2 gols. E era cotado para ser titular no lugar do Rafael Moura no clássico Grenal da final. Quem fez o outro gol, Salzano? 2 do Wellington, Alex fez o outro. Aí, ó, gol do Wellington Paulista, que não faz gol desde maio e vai jogar em 2015 pelo Coritiba. Amigo do Vandano lá. Na apresentação colocaram uma montagem do Vandano chamando o Wellington Paulista. Montagem mais escrota que eu vi na história de um clube de futebol. E a novidade para hoje, o time vai ser reserva, é o Anderson no meio campo. Ele vai funcionar no Curitiba por um simples motivo. Funcionou já no Criciúma. De time médio para baixo ele rende. Ele rendeu bem no Cruzeiro, porque no Cruzeiro ele se sentia em casa, né?